Pois é, turma, e a primeira informação, olha só, trazer o destaque de um educador físico que foi condenado a 28 anos de prisão por matar companheira a facadas em Fortaleza. Esse educador físico, Antônio Márcio Ribeiro Parente e Silva, ele foi condenado a 28 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por matar a esposa com golpes de faca em Fortaleza. Essa sentença foi divulgada na madrugada desta quarta-feira, após 16 horas de julgamento no Fórum Clóvis Bevilacqua. E a Cristiane Lamel e Silva, de 45 anos, ela que foi assassinada em janeiro deste ano, na frente do filho do casal, na residência da família em Fortaleza, pelo próprio companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. A defesa de Antônio Márcio alegou insanidade mental por parte do réu e apresentou até um laudo que apontava que o educador físico era incapaz de se controlar e interromper as próprias ações na ocasião da morte da mulher. A justiça não aceitou essa alegação de insanidade e submeteu o educador físico ao júri popular. E por mais de 3 votos, o Conselho de Sentença reconheceu a prova material do fato e autoria delitiva e negou a absolvição do réu. Antônio Márcio foi condenado por homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, o emprego do meio cruel, e que o crime foi praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar. O acusado deverá cumprir a sentença em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade. O homem também foi condenado a pagar R$ 13.500 a título de reparação dos danos causados para os familiares da vítima. Também foi fixado, com o efeito da condenação, a incapacidade do réu para o exercício do poder familiar por ter praticado o crime doloso. Portanto, a Cristiane Lamel, ela foi morta no dia 31 de janeiro deste ano, na residência onde morava com o marido e o filho. E conforme o inquérito policial, para evitar que o filho, então com 11 anos, presenciasse o crime, o suspeito pediu que a criança se trancasse no carro e usasse fone de ouvidos. Ao ver a violência contra a mãe, o garoto chegou a sair de casa e pedir ajuda aos vizinhos, que chamaram a polícia. E ao chegar à residência, os policiais encontraram a faca suja com sangue e a vítima sem vida, né, no interior do imóvel. Também foram apreendidos no local uma pistola airsoft, uma espingarda de chumbo, uma espada, um bastão de ferro retrátil e 5 aparelhos celulares. Relembrando este fato, ocorrido aí no final de janeiro deste ano, e como desdobramento final, o julgamento do acusado. Continuando com os destaques, olha só, trazer a informação que um ônibus escolar, desgovernado inclusive, atingiu 2 residências no interior do estado do Ceará, e esse ônibus atingiu essas casas no município de Heruitaba, no interior aqui do estado do Ceará. E foi na última segunda-feira. E uma câmera de segurança flagrou o acidente. Um ônibus transportava alunos de um distrito chamado Pé de Serra para o centro da cidade de Heruitaba. E após deixar os alunos na escola, o motorista estaciona em uma oficina ao lado das casas atingidas. As casas atingidas são de pessoas da mesma família. O destaque é que a informação que obtivemos é que uma testemunha que preferiu não se identificar disse que o ônibus desceu de cima a baixo, né, atingindo as residências, a residência da sogra dessa testemunha, e que essa ficou toda demolida, né, como mostramos aí nesse frame desse vídeo aí que foi amplamente compartilhado nas redes sociais. E o destaque aí é que ela disse que ambas as casas atingidas havia pessoas no momento do acidente, mas ninguém foi atingido. Também não há registro de feridos que estavam no ônibus ou próximo às casas. E conforme a moradora, os ônibus escolares do município estão sucateados, precisam de manutenção. Em contato com a prefeitura de Heruitaba, o prefeito, na verdade, daquela cidade, o Pedro Humberto, do PSB, até o momento não tivemos resposta, né, até a execução dessa reportagem. Mas enfim, fica aí o registro da informação. Turma, olha só, dois homens são presos por suspeita de matar motorista de aplicativo durante assalto na capital Fortaleza. E o motorista de aplicativo Jonathan Lima, de 25 anos, que foi morto no bairro Pedras, na capital Fortaleza, no último sábado. E segundo a polícia, um dos suspeitos, de 21 anos, foi localizado em uma residência no município de Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. E com ele a equipe apreendeu uma arma de fogo falsa, 14 munições, cartões magnéticos, roupas, documentos, sacos plásticos e um rolo de plástico filme, uma balança de precisão, 11 aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos, placas de veículos, além de maconha, cocaína e dinheiro. Olha só, outro criminoso de 24 anos foi preso em uma rodoviária na capital Fortaleza, quando se preparava para fugir
para outro estado. O homem já possui passagens por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, posse irregular de arma de fogo, lesão corporal dolosa e ameaça. Os suspeitos foram conduzidos a uma delegacia onde os homens foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio. A polícia segue com as investigações, senhoras e senhores, está com essas investigações em andamento com o objetivo de identificar e capturar outros suspeitos de envolvimento com a ação criminosa, fecha aspas, foi o que disse a corporação por meio de nota. Turma, são os destaques aí da área da segurança pública e área policial. Agora com os nossos correspondentes, mais informações. Olha só, um acidente deixou 2 funcionários feridos em uma obra de residencial na Beira-Mar, na capital Fortaleza. A Beatriz Rabelo traz os detalhes. Um acidente em obra de um condomínio residencial na Beira-Mar, em Fortaleza, deixou 2 funcionários feridos. O caso aconteceu na noite de terça-feira. O Corpo de Bombeiros do Ceará informou que 2 funcionários do residencial Ivens Monumental foram atingidos por barras de ferro. Os objetos caíram sobre os membros inferiores. O capitão Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, declarou que houve sim um esmagamento, mas que ainda não dava para precisar o nível de dano causado. A ocorrência se enquadra como acidente de trabalho. A corporação detalhou ainda que um dos homens apresentava suspeita de fratura no fêmur, enquanto o segundo teve um trauma raquimedular, ou seja, uma lesão na medula espinhal. As vítimas foram encaminhadas pelo SAMU ao IJF e estão recebendo atendimento médico especializado. – 12h18. Por falar em eleição, olha só, extorsão de candidatos e ameaças. As facções cobram para autorizar as campanhas nas áreas sob seu domínio. Quem fez esse levantamento, essa reportagem, foi a Emanuela Campelo. As facções têm encontrado nas eleições municipais 2020 no Ceará. Polícia Civil e Ministério Público Estadual têm observado o movimento dos grupos criminosos candidatos taxas, ameaçando a prefeitura e os eleitores dele, vindo a pichar vários muros na cidade com ameaças em público. Além do que acontece em Santa Quitéria, há investigações em andamento que apuram ataques em Jijoca de Jericoacoara, Sobral e Iguatu. Segundo a Polícia Civil do Ceará, somente relacionada à eleição 2024, foram presos 40 suspeitos e cumpridos 51 mandados de busca e apreensão. Os alvos são grupos criminosos que tentam interferir no processo eleitoral. 12h20, 12h20.